Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Eu sei que os meus irmãos estão nesse momento espalhados em seus respectivos lares e estão dispostos a prestarem a Deus mais um culto doméstico, mas mantendo as mesmas ênfases, dias e horários de acordo com aquilo que temos orientado, a fim de que mantenhamos-nos, digamos, com o mesmo coração, com um senso de unidade, com um senso de pertencimento e sabendo que na mesma hora em que nós estamos aqui no nosso lar, prestando a Deus o nosso culto doméstico, outros cristãos da nossa igreja, outros irmãos nossos também estão fazendo o mesmo em seus lares. Quero, nesse momento, registrar a minha tristeza, a minha dor, o meu lamento pelas perdas recentes que irmãos queridos da nossa igreja têm sofrido. Antes de ontem, a nossa irmã Elbe perdeu seu irmão, um jovem de nome Hugo. Irmã Elbe, Deus abençoe você. Que o Senhor console o seu coração e lhe sustente nesse momento. E ao pastor Israel e aos familiares enlutados. Ontem, a nossa irmã diaconisa Fátima perdeu a sua irmã, a Dona Maria de Jesus, uma outra perda dolorosa. E eu quero, irmã Fátima, pedir a Deus nesse momento por você, que o Senhor sustente seu coração e traga conforto à sua alma e à sua família. Fica aqui o nosso lamento e o meu pedido a que todos os irmãos estejam orando por estas famílias enlutadas. Eu quero nesse momento convidar os meus irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10. Nós leremos ali o versículo 16. O texto é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Quero que você esteja com a sua Bíblia aberta nesse momento para nós lermos o versículo 16 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios, texto que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Esse é o nosso texto, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos em sua presença santa. Sei que Tu estás conosco em nossos lares. Sei que Tu estás com Tuas mãos santas estendidas sobre cada um do Teu povo. Sei também, Senhor, que Tu cuidas, confortas e consolas os enlutados da nossa igreja, pelos quais eu intercedo novamente, juntamente com os meus irmãos. Ajuda-nos nesse momento difícil, guarda o nosso coração de tristezas maiores e reúne-nos outra vez, se isto for para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós demos uma pausa em nossos estudos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo para tratar de um desafio novo que se apresentou à igreja nos dias da quarentena motivada pela pandemia Covid-19. O desafio foi: realizaremos ou não ceias online? Eu já me posicionei e orientei os meus irmãos a não fazermos ceias online, a não termos ceias online individuais, nem pensar, e orientei os meus irmãos a não participarem das ceias que se têm oferecido nas redes sociais. Eu acredito que o termo ceia online é mesmo uma contradição de termos. Ao invés de nós fazermos estes caminhos, estas imitações das realidades instituídas por Deus, nós devemos clamar, reconhecendo que estamos em nosso estado de anormalidade. O nosso tempo não é um tempo normal, nós estamos
impedidos da realização do culto público e dos meios de graça que são próprios apenas para o culto público. Então, vamos clamar a Deus e aguardar que Ele nos dê nova oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, resolvemos lançar mais luz ao tema tratando da presença de Cristo nos elementos da ceia do Senhor. É sobre esses estudos que nós estamos dedicados. Apresentei para vocês um vídeo anterior e estou gravando este último para a gente revisitar esse tema. Lá, em ocasião anterior, nós já rechaçamos a doutrina católica romana da transubstanciação. Segundo essa doutrina, a hóstia consagrada, entre aspas, pelo sacerdote, entre aspas, romano, torna-se o Cristo inteiro. E quando se diz Cristo inteiro, entre aspas, está se querendo dizer o Cristo com plena humanidade, com ossos, sangue, nervos, tendões, massa encefálica, alma e em plena divindade. E por outro lado, nós também ousamos discordar do memorialismo, uma noção segundo a qual a ceia é tão somente a exibição da graça de Deus aos nossos sentidos, não se devendo esperar mais nenhum outro tipo de eficácia, além da recordação da obra de Cristo na cruz. Divergimos dessas duas posições que, dissemos para os nossos irmãos, as consideramos em extremos opostos. De um lado, Cristo não está presente de modo algum nos elementos da ceia. Ceia é apenas recordação. De outro, Cristo está presente nos elementos da ceia e fisicamente. Na verdade, ele é sacrificado de novo em todas as mesas de todos os templos católicos do mundo, cada vez que o sacerdote pronuncia as palavras de consagração e consagra a hóstia. Em outras palavras, nós afirmamos que Cristo está presente na ceia, sim, e nesse sentido divergimos do memorialismo, mas não fisicamente. E aí nós divergimos da transubstanciação, negando de maneira a mais enérgica possível a impossibilidade do sacrifício uma vez por todas de Cristo ser realizado outra vez, porque aquilo que contém eficácia, aquilo que realiza de fato o propósito de Deus, o faz de uma vez por todas, e é nesse sentido que Jesus morreu na cruz do Calvário para remover o sacrifício do seu povo e nos justificar. Então, Cristo está sim presente nos elementos da ceia, mas não fisicamente. Se não fisicamente, de que maneira? Essa pergunta nos leva necessariamente a nos dedicar ao estudo da controvérsia luterano-reformada a respeito da ceia do Senhor. Foi essa controvérsia a responsável pela divisão dos irmãos naquele momento da reforma protestante, e talvez explique o motivo de nós não termos um só protestantismo que reunisse luteranos e reformados. Vamos explicar primeiro a consubstanciação de Martinho Lutero. Lutero refutou a transubstanciação e a noção eucarística como sendo a repetição do sacrifício de Cristo na mesa do sacerdote romano ou de qualquer pretenso sacerdote. Mas ele acreditava que Jesus estava espiritual, note isso, e corporalmente nos elementos da ceia. Ele queria dizer com isso que Cristo estava presente nos elementos da ceia, inclusive em sua natureza humana, noção denominada de consubstanciação. Segundo a consubstanciação, não há transformação do pão e do vinho na carne e no sangue de Jesus Cristo. O que acontece é que a carne e o sangue de Jesus Cristo estão com e sob os elementos da mesa.
É como se o corpo e o sangue de Cristo fossem, digamos, espiritualmente adicionados aos elementos da mesa. Segundo o luteranismo, quando Cristo disse, isto é o meu corpo, ele quis dizer, onde está o pão, nele, sob ele, e com ele está o meu corpo. Onde está o vinho, nele, sob ele, com ele está o meu sangue. Os calvinistas ou reformados, dentre eles Calvino, se posicionaram contrariamente ao ensino de Lutero. Não é porque eles negassem a presença real de Cristo na ceia, mas eles negaram a consubstanciação com base no ensino ortodoxo da Igreja a respeito da dupla natureza de Jesus Cristo. Então, contra Lutero, eles diziam que um concílio realizado em Calcedônia em 451 aprovou a conhecida definição de Calcedônia, um documento que tem sido aceito e crido pela Igreja desde então, documento segundo o qual Cristo é verdadeiro homem, Cristo é verdadeiro Deus, Jesus Cristo tem, sim, duas naturezas, a divina e a humana, que essas duas naturezas estão unidas no único Jesus Cristo, mas que elas não se confundem. Dizendo isso de outra forma, a pessoa única de Jesus Cristo possui verdadeira humanidade e verdadeira divindade. Essas naturezas permanecem juntas. Elas são juntas sem divisão e sem separação no único Cristo, mas jamais se confundem, elas nunca se misturam, elas nunca se confundem. Isso quer dizer que a natureza humana de Jesus jamais exercerá quaisquer das prerrogativas da natureza divina. A natureza humana jamais agirá conforme a divina. A natureza humana jamais será onisciente. A natureza humana jamais será onipotente, a natureza humana jamais será onipresente também, note isso. Agora, por outro lado, a natureza divina jamais agirá segundo a natureza humana. Então, quando Jesus estava na terra e teve fome, dormiu e esteve cansado, não é? E expressou de maneira absolutamente vívida a sua plena humanidade, inclusive ao morrer, que ele sempre agiu nesses termos conforme a sua natureza humana, nunca conforme a sua natureza divina. Mas, por outro lado, quando ele conhecia o coração das pessoas, quando ele entendia de antemão o que estava nos pensamentos das pessoas, quando ele sondava o que as pessoas estavam pensando naquele momento, essa capacidade de perscrutar e aquelas demonstrações de milagres extraordinários, o fato de que os espíritos imundos se lhe submetiam e o fato de que a própria natureza se submetia ao seu comando, isso era, por outro lado, a demonstração de sua natureza humana, da sua natureza divina, nunca da sua natureza humana. Então, se assim o é, os calvinistas perguntam aos luteranos como é que a natureza humana de Jesus pode estar presente em todas as mesas eucarísticas do mundo inteiro, sobretudo quando nós sabemos que Jesus, em sua humanidade, está assentado à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso, como tem sido a confissão da Igreja desde então, desde a sua fundação, desde a fundação da Igreja cristã. Muito bem. Como é que os luteranos reagiram a esta pergunta desafiadora? Eles desenvolveram a doutrina da comunicação de atributos. E segundo essa doutrina, a doutrina da comunicação de atributos, eles argumentam que o atributo da onipresença ou ubiquidade, que é próprio da natureza divina de Jesus, se comunica à natureza humana de Jesus. Então, veja se você está entendendo o debate. Vamos imaginar Calvino e Lutero conversando, não é? Então, Lutero diz assim, Cristo está, além de presente espiritualmente, Cristo está presente corporalmente.
não fisicamente, como na transubstanciação. Cristo está presente corporalmente. Então Calvino pergunta a Lutero, mas Lutero, como Cristo pode estar presente corporalmente, quando nós sabemos que a natureza humana de Jesus, Jesus em sua natureza humana, o homem Jesus está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Como essa natureza humana pode estar presente, então, em todas as mesas eucarísticas do mundo inteiro? Qual seria a lógica disso? O que você está dizendo é que a natureza humana de Jesus é onipresente? Lutero, então, responderia sim. A natureza humana de Jesus se torna onipresente pela comunicação da onipresença que é própria da sua natureza divina. Pela comunicação dos atributos, tudo o que a natureza humana se torna deriva da sua natureza divina. Tudo que a natureza divina se comunica à sua natureza humana. Bom, então Calvino disse, então a comunicação dos atributos viola a definição de Calcedônia. O que você está propondo é uma confusão de naturezas sobre a qual não tem havido dúvida ao longo de todos os séculos anteriores. A igreja já se posicionou a respeito disso. E depois isso não parece fazer muito sentido, não parece atender à razão que a natureza física, a natureza humana de Jesus, goze das mesmíssimas prerrogativas da natureza divina. Isso não atende os sentidos e contraria a ortodoxia da igreja, tudo aquilo que nós temos afirmado desde 451 a respeito da definição de Calcedônia. Então, por essa razão, Calvino e os outros reformados rejeitaram a posição luterana sobre a presença corporal de Jesus na Santa Ceia e afirmaram que Cristo está, sim, realmente presente na ceia do Senhor, mas não do modo como aceito pelos luteranos, nem tampouco do modo aceito pelos católicos romanos. Então, de que modo, então, a presença de Cristo acontece nos elementos da ceia? Meus irmãos, será que nós nos encontramos com Jesus mesmo? Será que nos é dada uma participação real ao recebermos os elementos da mesa em Jesus Cristo? Eu digo, uma participação real em Jesus Cristo? Pois bem, os reformados ou calvinistas entenderam que a natureza humana de Cristo não está mais presente conosco, mas no que concerne à sua natureza divina, Cristo nunca se ausentou. Na ceia, portanto, Cristo está presente em sua natureza divina. Agora, lembremos-nos nós que a sua natureza divina jamais se separa da sua natureza humana. E isso fez R.C. Sproul esclarecer o ponto dizendo o seguinte, aspas para ele: quando eu o encontro aqui, ele disse nos elementos da ceia, quando eu encontro Cristo nos elementos da ceia, quando eu tenho uma participação nele, no seu sangue e no seu corpo, em sua natureza divina, eu entro em comunhão com a pessoa de Jesus. Esta natureza divina permanece conectada e unida à natureza humana. Por ter comunhão com a natureza divina, tenho comunhão não somente com a natureza divina, mas também com a natureza humana, porque ambas as naturezas estão ligadas de maneira indissociável no único ente Jesus. Então, lembremos, Sproul diz, em nenhum momento a natureza humana está separada da natureza divina. Então, note aqui comigo, como é que os reformados responderam ao contra-argumento luterano. Eles disseram, sim, Cristo está presente nos elementos da ceia do Senhor. Agora, não corporalmente, Cristo está presente espiritualmente. A natureza divina de Jesus, sim, está presente nos elementos da ceia. Agora,
Na medida em que eu tenho contato com a natureza divina de Jesus, eu tenho contato com Cristo inteiro. Por quê? Porque as naturezas de Jesus são indissociáveis. Elas não se dividem nem se separam. Agora, será que Cristo está realmente presente nos elementos da ceia, meus irmãos? Será que Cristo está realmente presente na ceia? Será que quando nós participamos da mesa do Senhor, Cristo nos é dado? Nós participamos do seu sangue e da sua carne? Volte os seus olhos ali para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o texto que nós lemos, porque lá Paulo disse que o cálice é a comunhão do seu sangue. O cálice é a comunhão do sangue de Cristo. Lá no versículo 16, é dito também que a comunhão, o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Comunhão, Leon Morris esclareceu o tema da comunhão. Comunhão é companheirismo em. Comunhão é participação em. Se comunhão é participação, é companheirismo, então Morris concluiu que os que recebem corretamente o cálice, recebem a Cristo. Os que recebem corretamente o pão, recebem a Cristo. E mais, Paulo está dizendo que esse cálice é um cálice de bênção. É um cálice de bênção. É um cálice que abençoa. É um cálice que transmite benefício real para a alma, em virtude da participação em Cristo, que se nos é dada de maneira especial no momento da ceia. Veja, Morris disse que doutrinas como transubstanciação, católica romana, e consubstanciação, luterana, não podem ser demonstradas pelo texto. Não se pode dizer de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, que Cristo está presente fisicamente ou corporalmente, como querem, respectivamente, a transubstanciação e a consubstanciação. Mas ele continua dizendo, certamente a passagem afirma o fato de uma participação. Então, quando nós estamos na mesa do Senhor e participamos dos elementos, se nos é dado uma viva participação no Cristo. Calvino explicou que essa participação, ela não carece da presença física, nem da presença local da natureza humana de Jesus nos elementos. O que ocorre é que a bênção comunicada, que não fica aquém da presença real de Jesus, é comunicada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz um com Cristo e, segundo palavras de Calvino, pelo qual somos rejuntados e unidos. O Espírito Santo, ele disse, é como um canal ou conduto pelo qual tudo que Cristo é e possui desce até nós. Em outros momentos, Calvino poderia dizer que nós somos elevados a Cristo. Nós somos elevados a Cristo, Cristo desce até nós, tudo pela intermediação do Espírito Santo. O Espírito é o único meio, ele disse, pelo qual nós temos comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo naquela refeição espiritual, expressão do reformador de Genebra a respeito da ceia do Senhor. Então, vamos a uma conclusão. Primeiro, nós temos nos insurgido contra a consubstanciação luterana, doutrina segundo a qual o corpo de Cristo está localmente presente nos elementos. Até porque isso nos levaria ao absurdo de afirmar a onipresença do corpo físico, humano, de Jesus Cristo, coisa que temos dificuldade de aceitar. Agora, com muito mais repúdio, nós nos distanciamos da transubstanciação católica romana, pelas razões que já mencionamos em ocasião anterior. Mas também não nos temos conformado à noção de ceia como um mero ato de comemoração, rememoração
ou recordação da obra de Jesus, porque achamos que esta posição é deveras reducionista. Quando nós negamos a transubstanciação, negamos que os sacramentos sejam indispensáveis à salvação. Mas, por outro lado, negando o memorialismo, ceia como ato de comemoração, nós rejeitamos a noção de que na ceia beneficiamos-nos somente pela rememoração da obra de Jesus em nosso benefício e nada mais. Essas exclusões nos têm conduzido a admitir que, embora Cristo não esteja nem fisicamente como na transubstanciação, nem corporalmente ou localmente como na consubstanciação, nos elementos, o Senhor Jesus, sim, ele nos é dado inteiramente em uma viva comunhão por meio dos elementos a todos os crentes que participam dignamente e com fé. Por qual razão, pastor? Pela intermediação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, presente na igreja, habitante da igreja, Senhor da igreja, mestre da igreja, consolador da igreja. Ele é o responsável por fazer a presença de Jesus ser uma realidade, por nos dar uma participação viva em Jesus ao tomarmos os elementos da mesa do Senhor. Isso quer significar que nós cremos que na ceia do Senhor, Cristo nos é dado, sendo Ele a síntese de maravilhosas e insondáveis bênçãos que nos são comunicadas por conta de uma participação digna e com fé na mesa do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor da ceia está espiritualmente presente e temos na ceia do Senhor comunhão real com o Cristo inteiro. Embora saibamos que sua natureza humana está onde mesmo? Está localizada à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em segundo lugar, nós cremos que nesta comunhão e a partir dela nós somos alimentados e fortalecidos espiritualmente, meus irmãos. E nós recebemos a confirmação dos benefícios do pacto da graça. Por meio da ceia do Senhor, nós somos alimentados pela comunhão com o corpo e somos alimentados também pela comunhão com o sangue de nosso Senhor para a vida eterna, tão certamente quanto o pão e o vinho nos nutrem e nos alegram nesta vida temporal. Nos elementos, Cristo nos é espiritual e misteriosamente dado para o nosso alimento e comunhão, de modo que nós temos em nós aprofundada esperança da vida eterna. O ministério da palavra é aplicado em nós de uma maneira esplêndida. As promessas de Deus são seladas em nosso coração, de modo que nós temos intensificada a nossa esperança quanto ao cumprimento de todas as promessas de Deus. Em terceiro lugar, os elementos da ceia não apenas apresentam, mas confirmam em nosso coração que a carne de Jesus Cristo é verdadeira comida, que seu sangue é verdadeira bebida, que Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso alimento e ali Ele nos alimenta para a vida eterna. Naturalmente que quanto ao modo como Cristo se nos é dado e se torna na ceia alimento para aqueles que participam dignamente, isso permanece um mistério que a nossa mente é incapaz de sondar, algo que está para além da nossa capacidade de apreensão. Tudo que pode ser dito é que por meio do Espírito Santo, todos os crentes que se assentam à mesa dignamente e com fé recebem um banquete espiritual e têm a sua alma fartamente alimentada, pois se alimentam de Cristo, que é verdadeira comida e bebida. Todos os crentes têm viva comunhão com Cristo inteiro. São, pois, elevados aonde o Cristo está. Encontram-se pela fé de fato com o Salvador. E de todas as mesas saem fortalecidos de graça e de virtude. Por outro lado, de nossa parte, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós rendemos ao Senhor graças
por suas bênçãos incontáveis, e nós fazemos naquele momento um novo juramento de fidelidade ao Deus que nos salvou. Nós dizemos, ao participarmos dos elementos, que nós rejeitamos todas as formas de salvação pelas obras, que nós confiamos na plena eficácia e suficiência do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. A participação na ceia do Senhor é, pois, meus irmãos, um juramento de fidelidade, um voto solene pelo qual nos obrigamos perante o Senhor a engajar-nos em seus serviços e evitarmos a mesa dos ídolos. Na ceia, nós confessamos que somos o povo de Deus, que fomos regenerados e cremos no Senhor, tendo sido justificados e adotados em sua família. A ceia, portanto, eu friso isto, é uma renovação da aliança. Concluo, meus irmãos, confessando com o reformador João Calvino que tudo quanto se pode dizer a respeito da ceia do Senhor só pode ficar aquém, muito aquém, daquela realidade muitíssimo mais elevada, tão mais elevada, em relação àquilo que as nossas pobres palavras podem expressar. Calvino, nesse sentido, disse o seguinte, eu vou abrir aspas para ele. Porque eu mesmo, sempre que trato dessa matéria, depois de esforçar-me para dizer tudo quanto posso, vejo quanto me falta para alcançar a excelência. E por maior que seja o entendimento, por mais capacidade que se tenha de pensar e de avaliar, e por melhor que a língua se exprima, não obstante tudo isso é sobrepujado e humilhado por tal grandiosidade. Assim, não me resta outra coisa do que prostrar-me em admiração ante esse mistério. Mistério tal que, para pensar nele adequadamente, o entendimento não é suficiente, como também a língua é incapaz de o explorar. Agora sim, eu termino as minhas palavras, convocando os meus irmãos a irem à presença do Senhor nesse momento e a se prostrarem aos pés do Senhor e o implorarem com muitos rogos que Ele nos conceda outra vez, meus irmãos, o acesso aos meios de graça, alguns dos quais, como a ceia do Senhor, só se podem ser fruídos nas reuniões públicas do povo de Deus. Vão à presença de Deus e se comprometam com o Senhor, adentro daquilo que for possível, nunca, em ocasião nenhuma, por motivo algum, dentro do possível, nunca mais perder o momento de ceia do Senhor, porque na ceia, sim, Cristo está presente. Na ceia, sim, Cristo nos é dado. A nossa alma é alimentada por Ele, que nos é dado nos elementos. Bênçãos que a nossa mente não é capaz de contar, nem de sondar, nem de perscrutar adequadamente. São-nos ofertadas pela graça de Deus naquele sacramento santo. Nunca mais perca uma ceia do Senhor. Quando nós estamos fazendo pouco caso de coisas importantes que Deus nos concede na vida, é possível, pode ser, que Ele nos tire de uma vez. E quando Ele nos tira de uma vez, às vezes, é somente então que nós valorizamos aquilo que a sua graça sempre nos deu. Não incorra nesse erro, por favor. Tão logo se anunciar o ajuntamento do povo de Deus, e tão logo, os meus irmãos puderem estar sentados à mesa do Senhor, acorram todos e bebam de Cristo e comam de Cristo. Acorram todos e sejam beneficiados por aquilo que a graça de Deus oferece. Se acheguem todos a esse grande banquete da alma e de lá saiam fartos e saciados. E desta maneira que Cristo habite nos meus irmãos ricamente por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar nesse momento.
Pai de amor, muito obrigado por esse momento, obrigado por tua palavra entre nós, obrigado porque ela ainda não nos foi tirada. E nós te suplicamos, Senhor, que tu não permitas que tal aconteça. Seja conosco e devolva-nos a reunião pública do teu povo, os meios de graça, os sacramentos. Nos devolva aquelas realidades todas que só podem ser vividas na reunião do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, se preparem para o próximo culto às 18 horas. Se reúnam naquele momento e ofereçam hoje, no dia do Senhor, mais um culto doméstico ao nosso Deus. Recebam o meu forte abraço e Deus abençoe a todos vocês.